Bom dia, meu nome é Giovana. O meu grupo vai falar sobre a geografia do Peru e eu vou introduzir falando sobre a sua localização. O meu grupo é composto por mim, Giovana, pela Emily, pela Emanuele, pela Maria Fernanda, pela Fernanda Ciolfi e pelo Mauro Arthur. Eu vou começar falando sobre a localização do Peru. Está localizado na parte ocidental da América do Sul e o seu território se estende até a costa do Oceano Pacífico, alcançando até a Bacia Amazônica. Ele faz fronteira com alguns países como a Colômbia, o Brasil, a Bolívia, o Chile e no oeste com o Oceano Pacífico. Essa posição confere ao Peru uma diversidade em paisagens naturais, no clima e no ecossistema. A capital do Peru é Lima e ela está situada numa região costeira e o território peruano está aproximadamente entre os paralelos 0 a 18 graus de latitude sul, o que posiciona ele no hemisfério sul e na zona tropical e subtropical da Terra. E essa localização ela influencia diretamente no clima, na cultura, na diversidade, no turismo, influencia em bastantes pontos no Peru. O Peru ele é um país constantemente visitado, ele tem um alto nível de população vindo do interior para conhecer o Peru, porque, querendo ou não, ele é uma região que está bem localizada, ele faz fronteira com o Brasil, é um país que tem uma diversidade cultural muito grande, as paisagens, então ele tem um ecossistema grande, diverso, então o que atrai muito o público. Então ele é um país bem localizado, bem estruturado e bastante visitado. Olá, meu nome é Emily, eu sou da 2B e vou falar um pouquinho sobre o relevo do Peru, que é dividido entre 3 partes distintas de vegetação, relevo, enfim, são 3 regiões distintas, diferentes. A primeira delas é a zona da costa, que fica na costa, né? Localiza-se no oeste do país, ao longo do Oceano Pacífico, e caracteriza-se por uma faixa estreita e desértica, com vales férteis formados por rios que descem da serra. Apesar de árida, ela abriga importantes cidades como Lima, que é a capital do país, e é uma região de baixa altitude, que tem planícies, costeiras e dunas. A segunda região é a região da Serra, que, bom, já é um pouco, já indica pra gente que é uma região que possui muitas serras. Ela corresponde a uma porção central do país e é dominada pela Cordilheira dos Andes. Ela é dominada, perdão, pela Cordilheira dos Andes. Apresenta altas montanhas, vales profundos, alguns planaltos e vulcões, e o ponto mais alto do país é o Nevado de Huascarán, com cerca de 6.768 metros de altitude. Nessa região estão localizadas cidades históricas como Cusco e o famoso Vale Sagrado dos Incas. Ela também é uma região que está sujeita a terremotos e vulcões, porque tem placas tectônicas na região, então ela acaba sendo uma região instável. E a terceira região, que apresenta outro relevo característico, é a região da selva, que está ali na parte da região amazônica. Então ali nós temos a bacia amazônica que se encontra ali, e é basicamente isso, resumidamente. Espero que você consiga ter absorvido um pouco de conhecimento com essas informações. O Peru apresenta uma notável diversidade climática, resultado de sua geografia variada, que abrange desde a costa árida do Pacífico até a floresta amazônica úmida. O país é tradicionalmente dividido em 3 regiões principais: costa, serra e selva, cada uma com características climáticas diferentes. A região costeira do Peru é caracterizada por um clima árido e com regiões temperadas. As chuvas são praticamente inexistentes, mas a umidade relativa do ar é elevada, especialmente entre maio e novembro, quando são comuns neblinas e chuviscos leves. A temperatura média anual varia entre 14 e 18 graus Celsius. Na região andina, o clima varia conforme a altitude. Entre 2.500 e 3.500 metros, o clima é temperado e seco, com chuvas concentradas entre novembro e março.
As temperaturas diminuem com a altitude, podendo ocorrer geadas e até neve nas áreas mais elevadas. Durante o inverno, abril ao outono, os dias são ensolarados e as noites são frias, com pouca precipitação. Esse período é ideal para visitar atrações como Machu Picchu. A região amazônica do Peru possui um clima equatorial, caracterizado por altas temperaturas e elevada umidade ao longo do ano. As chuvas são abundantes, especialmente entre novembro e março, que é a estação chuvosa. Temperaturas médias podem chegar a 31 graus Celsius por dia. Quanto às estações do ano, o Peru possui duas estações principais, sendo a estação seca, inverno, que é caracterizado por dias ensolarados, noites frias e poucas chuvas. E também tem a estação chuvosa, que seria o verão. Ocorre de novembro a março, possui temperaturas mais altas, especialmente na serra e na selva. Bem, concluindo, a diversidade climática do Peru está diretamente ligada à sua geografia, que inclui desertos costeiros, montanhas andinas e a floresta amazônica. Essa variedade influencia a vida cotidiana, a agricultura e o turismo no país. Oi, eu sou a Emanuele Pontes, eu vou falar um pouco sobre a hidrografia do Peru. A hidrografia do Peru é rica e diversificada, com rios como a Amazônia, o Ucayali e Marañón, além do Lago Titicaca e o lago navegável mais alto do mundo. Os rios são essenciais para a agricultura, pesca e o transporte, mas enfrentam desafios como desmatamento, a poluição e mudanças climáticas. Essa é a riqueza hídrica e fundamental para a biodiversidade e a economia do país. Beijo. A vegetação do Peru é bastante diversa devido à sua geografia variada, e ela pode ser dividida em três principais regiões. A costa, com uma vegetação desértica e semiárida, com pouca cobertura vegetal. A oásis e áreas irrigadas com agricultura. Sierra, também conhecida como Andes, onde predominam gramíneas, arbustos e vegetação de altitude, como a puna, que é conhecida como campo de alto andino. E a selva, que é a Amazônia peruana, uma floresta tropical densa e há bastante biodiversidade, e é a região com maior cobertura vegetal do país. Essa variedade resulta de diferenças como clima, relevo e altitude de cada região. Oi, eu sou o Mauro e hoje eu vou falar sobre os recursos naturais e a biodiversidade do Peru. Bom, o Peru é um país super rico em natureza. Lá tem muitos minérios como cobre, ouro e prata, além de gás natural, petróleo e muita água doce. A pesca também é bem forte, por causa do mar cheio de peixe e por ter muitas regiões costeiras. Bom, e na agricultura, o Peru é conhecido como um dos maiores produtores de batata, milho, quinoa e café. E quando a gente fala de biodiversidade, o país é um dos mais variados do mundo. Tem parte da floresta amazônica, dos Andes e da costa do Pacífico, o que faz com que existam milhares de espécies de animais e plantas, ou seja, espécies endêmicas. E é o segundo país que tem o maior número de aves por lá. Bom, além disso, o Peru protege bem seus ecossistemas como parques nacionais e reservas naturais, ou seja, é um país muito importante para a conservação do meio ambiente no planeta.